Ei, meus amores, vamos dar sequência, passando para vocês o resumão da nossa aula online de ontem. Todo mundo com o livro na página 132, para vocês poderem acompanhar, ainda capítulo 8. Nós estamos falando de distribuição étnico-cultural brasileira. Essa é a parte 2, nós vamos falar dos povos europeus. Os primeiros europeus que desembarcaram no Brasil foram os portugueses, assim como foi o caso dos espanhóis. Eles buscavam novas rotas de comércio, uma vez que as especiarias se tornavam importante fonte de riquezas naquele período para ambos os países no final do século XV. O principal objetivo era fazer com que a acumulação de riquezas e o poderio das coroas se tornassem mais fortes ainda e mantivessem esse crescimento. Os portugueses, em especial, ocupavam as regiões estratégicas da Ásia, da África, que poderiam ser usadas como um foco de expansão comercial. E assim eles começaram a vir para cá. E houve uma continuação desse processo migratório. A colonização portuguesa teve como principal característica, a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram os europeus que chamaram os índios, que são os povos nativos da nossa região, dessa forma. Englobar toda a diversidade cultural indígena, nesse nome que é muito generalizante, criou certo entendimento de que os povos indígenas eram todos semelhantes, mas na verdade a gente aprendeu na aula anterior que não era, né? Dentro desses processos de colonização portuguesa, o Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, por exemplo, que conquistou e exterminou seus povos indígenas daquelas regiões. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no continente americano tomaram posse dessas terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com as comunidades indígenas. Nós vamos ter muita influência dos portugueses. Observem essa imagem. Essa é a primeira missa rezada aqui. Foi retratada, é uma pintura do Henrique de Coimbra, por volta do ano de 1500. O que acontece? A gente está percebendo uma imposição cultural. Os índios não faziam ideia do que estava acontecendo, eles não conheciam o cristianismo. E em momento algum, após a missa, perguntaram ao pajé, ao xamã das tribos, se eles queriam também fazer algum rito religioso deles. Isso é imposição cultural. Nós vamos encontrar a presença dos portugueses principalmente na nossa língua, não é mesmo? Afinal de contas, nós falamos a língua portuguesa, por influência desses povos. E nós vamos encontrar nos nossos hábitos, nossos costumes, na nossa culinária, na nossa arquitetura, dentre outros muitos exemplos. Outros povos que têm uma importância muito grande no processo de colonização do Brasil e de construção da nossa identidade são os alemães. O primeiro grupo de imigrantes alemães chegou no Brasil em 1818 e fixou-se na região sul da Bahia. A primeira colônia era formada por eles, no entanto, foi formada no extremo sul do país, na cidade de São Leopoldo, que fica na região metropolitana da capital gaúcha. O principal motivo da imigração foi a busca por uma qualidade de vida melhor, condição que não era encontrada nessa época da Alemanha. Foi somente no ano de 1827 que chegaram os primeiros imigrantes germanos aqui em Santos. Foram também para a cidade de Santo Amaro, no estado de São Paulo. E vieram depois para a cidade de São Roque, Embu, Itaperica, Rio Claro e nos cafezais que tinha no interior do estado de São Paulo. A colonização de Santa Catarina, estado que atualmente é o mais alemão dos estados brasileiros, tem coisa de 35% da população é descendente de alemã. Teve início 2 anos depois, seguida do estado do Paraná. A presença dos alemães no Brasil foi marcante, embora em menor quantidade, mas principalmente nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Rio de Janeiro. Algumas curiosidades sobre os povos alemães. Nós vamos chamá-los de teuto-brasileiro ou ainda germano-brasileiro. Um brasileiro que possua pelo menos um ascendente de etnia alemã. Esse pode ter ou não afinidades culturais com os povos considerados germânicos, como são o caso dos alemães, dos austríacos, suíços
ou originários das partes germânicas da República Tcheca e da Rússia, além de outras localidades. São considerados também teutos brasileiras as pessoas que nascem em países germânicos, mas não são radicadas temporariamente e acabam permanecendo aqui no Brasil. Nasce lá, mas vem para cá. E outra curiosidade bastante interessante é o Oktoberfest, que como eu comentei com vocês na aula online ontem, é a maior festa alemã para eles. E a maior de todas no mundo acontece aqui no Brasil, em Blumenau, Santa Catarina. Outro povo que tem uma importante colaboração para a construção da nossa identidade são os italianos. A imigração italiana ela começou no Brasil por volta de 1870 e foi até 1920. Eram camponeses, pessoas mais simples que representavam quase a grande totalidade desses imigrantes que desembarcaram em território brasileiro, estabelecendo-se principalmente nas regiões sul e sudeste. Apesar de não haver um consenso, acredita-se hoje que 25 milhões de descendentes de italianos vivem aqui no Brasil. Eles vieram para cá porque lá na Itália estava com muito problemas econômicos, problemas de guerra, e com isso eles vieram para cá. Um dos motivos foi o fim da escravidão, que com o fim da escravidão africana, a gente precisou de mão de obra, o Brasil precisou de mais mão de obra nas indústrias, nas lavouras, e por isso eles vieram para cá para trabalhar. Meus afetos, por hoje é isso. Na quinta-feira agora eu vou postar atividade para vocês. E na semana que vem a gente continua. Por hora, se cuidem, fiquem em casa e um beijo no coração de todo mundo, viu? Amo mais que Milton Santos.